Irmãos, vamos ler o Salmo 119 e a estrofe 105. Ela tem uma mensagem de suma importância para o nosso crescimento espiritual. Salmo 119 e 105, Davi diz: Lâmpada, não é nem Davi, é Num. Não é o Salmo de Davi, é o Salmo de Num, mas Salmo 119 e o Salmo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Lâmpada para meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Jesus disse que a palavra, ela jamais voltaria vazia. Essa tem que ser a nossa meta. Pregar, falar que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus liberta, que Jesus quer levar para o céu. Eu não digo que Jesus vai levar para o céu, porque para Jesus levar, precisa que tomemos uma decisão. E nessa decisão Jesus não faz parte. Ele apenas nos convoca, mas a aceitação deve ser nossa. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A Bíblia é o pão que alimenta a nossa alma faminta. Quantas vezes estamos tristes por alguma coisa e de repente uma palavra anima, alegra o nosso coração? E aqueles que tentam guiar-se pela Bíblia, o risco de errar é muito pequeno. Muito pequeno. Porque a Bíblia, ela nos dá detalhes da nossa trajetória. A Bíblia é o único pão que alimenta a nossa alma. O nosso corpo físico, você se alimenta 3, 4, 5 vezes ao dia, sempre está pegando alguma coisa. Mas a nossa alma só é alimentada quando abrimos a Bíblia Sagrada e começamos ali. Existe alguém que diz assim, a Bíblia Sagrada fechada é um livro e aberta é a palavra de Deus? E eu vou afirmar. A Bíblia fechada ou aberta, ela continua sendo a palavra de Deus. Só que a diferença está em quem se alimenta, quem vai à fonte. A Bíblia é uma fonte inesgotável. Mas alguém para saciar a sua sede é preciso ir a ela. Não tem outros caminhos de chegar até Deus, senão através da Bíblia Sagrada. Está escrito, né, que as pessoas precisam ouvir e ouvir a palavra de Deus. Bem-aventurado, né, as pessoas que seguem por esse caminho. Davi disse que bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Aí vem uma grande responsabilidade sobre nós, porque Jesus ratificou isso, dizendo o seguinte: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus Cristo nos colocou em um patamar de destaque. Aí me faz lembrar uma indagação. Não uma indagação. Uma indagação com uma resposta, na verdade, me faz lembrar uma indagação com a resposta de Albert Einstein, quando ele diz àquele professor no curso universitário, quando ele diz: professor, o mal existe? E ele diz assim: é claro que existe. Quando ele diz assim: professor, a escuridão existe? E o professor diz: é claro que existe, menino petulante. A escuridão existe. E ele diz: não, professor, não se mede a escuridão, se mede a luz. Se mede a quantidade de luz que existe no ambiente.
Quanto maior a quantidade de luz, menor a escuridão. Quanto menor a quantidade de luz, maior a escuridão. E o que nós estamos vendo tantas coisas neste mundo, nesses dias, com base no que Jesus disse, vós sois sal da terra e a luz do mundo, é porque muitos deixaram de brilhar. Aleluia. Muitos pastores, pregadores, professores bíblicos deixaram de ser representante de Cristo Jesus e foram ser representante de um grupo de mídias sociais. Jesus nos chamou para ser a luz. Se nós estamos vendo no Brasil, apesar de ser um país cristão, essa nuvem negra se alastrando, o pecado destruindo tudo, é porque está diminuindo o brilho do Espírito Santo. Albert Einstein, nesse sentido, ele tem razão. O mal só cresce quando o bem se ausenta. E Jesus diz, vós sois o sal da terra. Sal, Jesus deu outra conotação de suma importância para a nossa vida. Eu sou do tempo que não existia ainda geladeira. Geladeira era caso de só rico. E a carne era salgada. A carne era salgada. Você só percebe o sal em dois momentos distintos. Ou quando ele está em excesso, ou quando está faltando. O sal a seu ponto, você não percebe ele. Jesus disse, e aí você vê o sal, quais são as qualidades? Preservação. O sal preserva. O sal é o ponto de equilíbrio nas coisas. Se você pega uma carne, salgá-la bem essa carne e jogar no congelador, pode ter certeza que no outro dia ela está do mesmo jeito, ela não está congelada. O sal impede o congelamento das moléculas. O sal conserva a carne. Jesus disse que nós éramos o sal da terra e a luz do mundo. Aí Davi diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus nos coloca como luz também. As pessoas vão olhar para a nossa vida, aquilo que falamos, a nossa linguagem, irmão, não pode ser mais a mesma. Os ambientes que frequentávamos antes de sermos cristãos não podem ser os mesmos de hoje. As nossas amizades não podem ser as mesmas amizades. Não. Agora somos uma nova criatura, somos o sal da terra e a luz desse mundo. A nossa linguagem deve ser compatível com aquilo que nós estamos pregando, vivendo. A igreja, irmão, para com isso. A igreja não salva ninguém. A igreja é para ser o encontro dos salvos. A igreja é o encontro dos salvos, ela não salva. Quem salva é Jesus Cristo de Nazaré. Preciso ter uma vida concernente e condizente com aquilo que nós estamos pregando. Precisamos ter coragem para falar de Jesus e não ter com que as pessoas nos apontem dizendo você é um enrolado. Você compra, mas você não paga. Você mente. Você é fofoqueiro, trapaceiro, enganador. Irmãos, as pessoas que estão em Cristo Jesus, mesmo que tenha sido todas essas coisas, elas não podem mais continuar sendo. Um adúltero, uma adúltera. E a igreja de Cristo hoje está cheia de adúlteros. Pastores, presbíteros, diáconos, se separam das suas mulheres sem que haja adultério da parte delas. E casam-se com outra. E segundo a Bíblia Sagrada estão adulterando agora. Estão adulterando no meio da igreja. Mas são pessoas que têm um dízimo alto. E muitas lideranças consideram mais o dízimo do que a alma. Preferem empurrar a alma para o inferno. Porque ao passar a mão na cabeça de alguém que está errado, você não está ajudando essa alma. Você precisa caminhar segundo a vontade de Deus.
Então faça uma análise na sua vida, vê se está de acordo com a palavra de Deus. Analise, lâmpada para os meus pés a tua palavra e luz para o meu caminho. E um bom dia na paz do Senhor.